Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Colorizate. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora mesmo, deixa seu like no nosso vídeo. Se você também gosta de coloridos, de materiais de papelaria. Hoje eu vou fazer a resenha desse estojo, dessa caixa dos lápis da Faber-Castell, que são de 12 cores e que como brinde vem mais 3 cores com dupla ponta, garantindo 6 novas cores. Então é uma caixa aí de 18 cores da Faber-Castell. Essa caixa ela não é recente, né? Mas eu acho que ela é um dos últimos lançamentos que a Faber-Castell trouxe, que foi essa linha da Caras e Cores. A Faber-Castell a gente sabe que é uma empresa tradicional, ela não inova tanto nos seus produtos. Isso às vezes por um lado é ruim, porque a gente não tem muitos produtos novos dessa linha sempre, mas isso garante a credibilidade e a confiança nos lápis da Faber-Castell que a gente usa, que nos lembra às vezes a infância, né? E lembra muitas coisas boas. A primeira parte que eu gostei bastante nessa caixa é que ela vem com QR Code que permite a gente escanear e ter acessos a vídeos do YouTube da Faber-Castell oficial, onde a gente pode ver conteúdos aqui de criatividade, né, desses caras e cores e muitas outras tutoriais provavelmente. Eu ainda não acessei esse canal. Eu vou fazer, pessoal, a primeira parte dessa resenha e comparando, né, os lápis que vem nesse estojo, nessa caixa, com os da linha, né, aquarela, né? Porque muita gente às vezes me perguntam muito qual que é a diferença entre um lápis seco e um lápis aquarela, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, seu trabalho, seus desenhos são muito coloridos, né? E aí eu sempre falo, eu uso lápis aquarela, né? Na grande parte das vezes. Então essa é a grande diferença principal dos lápis secos e os aquareláveis, né? Entre eles, essa diferença se dá na quantidade de pigmentos. Porque os aquareláveis, os aquarela, eles têm maior pigmento e eles também permitem, né? Quando a gente usa água, né, neles, seja depois que passou ou antes que passou, né? A gente aí consegue um movimento semelhante à tinta, né? Então isso que é a diferença. Mas o principal é dessa pigmentação, é a quantidade maior de pigmentação que faz com que a gente consiga aquarelar os lápis aquareláveis, enquanto que os secos a gente não consegue porque eles têm menos pigmento. Porém, às vezes a gente consegue um resultado muito semelhante usando os lápis aquareláveis ou os secos. Isso, né, quando a gente compara entre as mesmas marcas, né? Então eu vou começar aqui a mostrar para vocês esse teste que eu vou fazer aqui para vocês verem as diferenças nas pigmentações. A primeira cor dessa caixa é aqui o rosa chiclete, né? O rosa chiclete, ele não vem na caixa dos aquareláveis. Na caixa dos aquareláveis nós temos o 06 e o 020. O 06 ele é o rosa e o 020 ele é o rosa pétala. Então eu vou usar esses dois do aquarela e vou comparar aqui. Olhando aqui, né, eu acho que é uma cor diferente, mas vamos ver no papel como que ela fica. Então primeiro eu vou passar o pétala, que é o que veio aqui nessa caixa nova. É um lápis bem macio, né? Tô fazendo aqui um teste, ele é bem macio, né? Embora ele seja um lápis seco, ele é bem macio. Aqui dos aquareláveis, esse aqui é o 020, que é o rosa pétala. Eu passando aqui, ó, a gente vê que é uma outra cor. Essa daqui tem muito pigmento também, olha, quase semelhante ao aquarelável. E esse aqui é o 006, que é o rosa. Então, passando aqui, a gente observa que o rosa pétala, ele se aproxima mais do rosa do aquarela. E eu vou mostrar aqui para vocês no teste com o lápis branco da aquarela
como que a gente obtém a diferença do arrastamento de pigmento. Então, esse aqui é o aquarela. Então, quando eu arrasto aqui, ó, eu consigo uma mistura maior de cores, tá vendo? Aqui, a gente consegue um médio, tá vendo? Como ele é aquarelável, também esse, porém ele é mais claro, a gente não consegue tanto. E o seco a gente quase não consegue. Embora esse branco seja aquarela, a gente quase não consegue misturar, tá vendo? Diferente do aquarelável. A segunda cor é o vermelho. Esse sim tem igualzinho a mesma cor no aquarela. Então esse é o seco. Ele também é bem macio, tem bastante pigmento. E esse aqui é o aquarela. Aqui, pessoal, vocês podem observar que o vermelho do aquarela, ele tem mais pigmento, olha. Eu vou fazer um movimento com a folha para vocês observarem. Que esse aqui, que é o aquarela, ele tem mais pigmento, mais cor, olha lá, tá vendo? Então ele tem uma leve diferença, mas não é tanta, tá vendo? Por isso que você, às vezes, que não tem uma linha aquarela, às vezes acha que não pode conseguir cores semelhantes, mas você consegue, porque o lápis é a mesma cor, o que muda é só a pigmentação. Então os resultados que eu uso aqui no aquarela, você também consegue com o lápis seco. Por exemplo, esse laranja aqui, para mim é praticamente a mesma coisa. Aqui, agora com o amarelo canário, esse é o seco. E agora eu vou usar o 005, que é o amarelo canário da aquarela. Eu também, ó, vejo praticamente a mesma coisa, né? Então a gente vê que os lápis da Faber-Castell, mesmo os secos, têm uma pigmentação muito boa. Esse aqui, por exemplo, é o verde claro do seco. Estão vendo? E no verde claro da Faber Aquarela, eu tenho 0,71. Esse aqui, ó, eu observo uma maior diferença. Eu vejo que bem significativo que ele no aquarela, ele tem bem mais pigmento. Então, alguns tons, pessoal, a gente observa isso, que eles vêm com mais pigmento. Esse aqui, por exemplo, é o verde folha do seco. E agora eu vou utilizar o 0,70, que é o verde folha aquarela. Já nesse, a gente observa uma boa semelhança. Embora eu sinto aqui no papel que para eu preencher com o seco eu teria que passar mais camadas. Algo que com aquarela, às vezes com uma ou duas camadas eu já consigo. Mas o resultado é possível muito semelhante, tá, pessoal? E o que eu quero falar com isso é que se você não tem o aquarela, você consegue um bom resultado e semelhantes resultados, olha aqui, utilizando o lápis seco, que é o dessa primeira linha. Esse aqui é o verde, esse é o seco. E agora eu vou utilizar o lápis 0,63, que é o lápis verde da linha aquarela. Esse aqui, pessoal, também tem uma maior diferença das cores. Esse aqui tem bem mais pigmento que esse. Mas se eu forço e vou passando as camadas aqui, eu consigo preencher a área e obter um resultado muito parecido. Embora tanto o verde claro quanto o verde, o aquarela, eu tenho que confessar que ele é melhor do que o seco. Esse aqui é o azul. Esse é o resultado no papel do seco. E aqui no da aquarela é o 0,47. Ele também tem bem mais pigmento, mas o resultado é muito semelhante.
O lápis aquarela ele também é mais macio por conta dele ter mais pigmento. Esse é o azul cobalto da linha Seco. E o azul cobalto da linha Aquarela é o de referência 0,43. Eu sinto aqui passando, pessoal, que eles são muito parecidos. Tanto aqui, né? Não vejo esse tão macio quanto outros como esse. Eu acho que isso às vezes pode diferenciar de caixa para caixa, onde alguns aquarela vêm com mais pigmentos que outros. Esse aqui é o roxo dos secos. E o roxo da linha aquarela, nós temos o 0,35, que é esse aqui, ó. Esse também tem uma grande diferença nas cores. Percebe que esse é bem mais intenso que o seco. Ele tem bem mais pigmento e ele também é bem mais macio, o da aquarela. Aqui temos o marrom. Esse é o do seco. Eu percebo que ele é um marrom muito bom, principalmente quando eu vou passando mais camadas. Ele é bem macio. E na linha aquarela é a referência 0,76, que é o marrom. Eu observo aqui que é muito parecido. Não vejo quase diferença. Nem na maciez, nem na pigmentação. Embora ele tenha, sim, um pouco mais de pigmento. E por final, eu vou fazer o teste com o preto. Esse é o seco. E esse é o preto da linha aquarela. O da linha aquarela, ele tem um pouco mais de pigmento. Embora eu também considere que seja muito próximo. Eu fiquei até surpreso, porque eu nunca tinha feito esse teste. Eu estou fazendo aqui agora no vídeo. E eu me surpreendi bastante com os lápis secos. Eu acho que eles têm uma boa qualidade e dá para substituir muito bem por uma aquarela. Às vezes até para complementar uma cor que você não tenha, que você às vezes tem na caixa aquarela, mas acabou ou tá no final, dá para você comprar uma caixa dessa de 12 que é bem baratinha e complementar a sua caixa aquarela, porque o resultado é muito semelhante. E agora, pessoal, como eu disse, né? Depois vocês podem deixar no comentário o que vocês acharam desse teste, né? Eu acho que tem sim cores que tem uma diferença, mas a maioria das cores o resultado é bem parecido. Depois a gente pode fazer um teste aquarelando, né? Utilizando aí o pincel para a gente ver se no seco a gente consegue alguma movimentação de tinta, né? Quando passa as cores. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês esses 3 lápis, que são 6 tons de cores novas da Faber. Então, aqui nós temos, primeiramente, né, o primeiro lápis, que é o que tem a cor T1, que é essa clara, e a T2, que é um tom mais escurinho. A T2... ela é um tom diferente, ela não é nenhum tom que tem nas outras caixas de rosa ou de qualquer outra cor. Assim como o T2, ele também é uma cor bem diferente, nova essa cor. Não é marrom, né, dos marrons, não é dos cinzas, ele é uma cor nova e diferente. E aqui, pessoal, dá pra gente fazer um arrastamento pra gente ver como que é bacana esse lápis, porque ele mistura bem. Não sei se dá para vocês verem, mas eu sinto aqui que ele consegue fazer uma sobreposição no tom mais claro muito boa. E isso dá pra gente trabalhar detalhes de rosto. Isso é muito bacana. Aqui, ó, nesse segundo lápis, nós temos o T3 e o T4. O T3, que é o tom mais claro, e o T4, que é o tom mais escuro. Esses lápis são bem macios também. Eu vou passando ele aqui no lápis e vou sentindo isso, né?
E essa maciez permite esse movimento, ó, de ter uma mistura fácil sobre a cor mais clara, né, ó, e garantindo aí quando a gente for trabalhar com algum desenho de rosto ou até outros desenhos, que a gente consiga misturar bem fácil as cores. E o terceiro lápis, ele vem o T5 e o T6. O T5, a cor mais clara, e o T6, que é o tom mais escuro. Esse tom aqui, pessoal, ele também não é o marrom e ele também não é o preto, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho o preto e quando eu passo, vocês observam que aí fica bem claro aí para vocês verem que é uma outra cor. E também não é o marrom. Olha aqui, o marrom ele é uma terceira cor. Então essas cores aqui todas são novas, ó. Elas não se assemelham, né? Então isso é muito bom porque são cores realmente inéditas, né? E aqui na caixinha ele traz aqui, por exemplo, o T1 como uma cor, a mistura do T2 com o T5. Vamos fazer para a gente ver como que fica. Então aqui eu estou utilizando o T2 e vou pegar o T5. Aqui, ó, na mistura deles, essa combinação aqui eu observo que ela mistura muito bem. Eu acho que a Faber já até traz essa sugestão, porque eles meio aí que... Opa, esse é o T2. Que eles sabem que essas duas cores vão combinar muito bem. Essa desse lápis com a T5 do outro lápis. Olha aqui como elas misturam bem. Trazendo uma terceira, uma sétima, né, cor. Quando a gente mistura. Assim como quando a gente usa o T4 com o T5, ele garante que uma nova cor. Então, o T4 e o T5, que é o do outro lápis, é uma outra cor, olha aqui. Ele faz uma mistura muito, muito boa, gente. Realmente é bem bacana essa mistura, ó, dos lápis. Uma outra sugestão que ele faz é do T5 com o T3, aqui ó, T3 e T5. Então eu tô com o T5 aqui, ó. E se eu vier com o T3, que é do outro lápis, que são dois tons claros, eu obtenho uma outra cor, olha aqui. Porque ele garante uma misturinha muito boa, como se fosse um lápis aquarelável. E nessa última sugestão, ele garante o T3, T5 e T2. Então, por exemplo, o T2 é esse. Se eu venho agora com o T5 e passo aqui, observa que ele já muda. E se eu finalizo com o T2, que é esse tom, aqui, a gente faz uma mistura e uma cor totalmente nova. Então esse lápis, esses três lápis, gente, eles na verdade vão fazer infinitas combinações, né? Seja entre eles mesmos ou até entre outras cores que a gente tem da Faber, como marrom, areia, preto, sépia, né? Então eu acho que vale muito, muito a pena ter acesso a esses três lápis. Aqui eu não sei se vende separado, acho que seria uma boa sugestão, mas a gente garante que uma infinidade de cores, às vezes maior do que, por exemplo, num conjunto que vem 12 cores. Por exemplo, tem marcas, né, que já vendem 12 cores de tons de pele, mas que às vezes na hora de colorir não traz essa mistura e essa combinação tão bacana como esses três. Eu fiquei bem surpreso, eu acho que até que esses lápis podem ser aí considerados às vezes de uma linha mais profissional, né? Porque eles têm bem mais pigmento, eles têm uma mistura muito boa entre eles, e eu acredito que entre eles e outros lápis da Faber, principalmente os aquarelas, a gente vai ter um resultado muito bom. Porque só aqui nesse detalhe, olha as infinitas possibilidades que a gente já criou. Então, eu deixo aqui
um agradecimento enorme à Faber-Castell por esses lápis, caras e cores, né? Que além de garantir pra gente maior realeza nos detalhes, eles também, né, trazem essa ideia da inclusão, né? De permitir às crianças, né, na fase de desenvolvimento, essa capacidade, né, de ter acesso a infinitas cores, né? Revelando aí que a cor da pele, né, ela é infinita, ela não é só branca e preta, mas ela é uma infinidade de diferentes cores e que diz de diferentes culturas, de diferentes histórias, né, de diferentes características culturais, raciais, e isso é muito bacana para criança, né? E eu, por exemplo, não tive acesso a tantas cores, né? Na minha época a gente chamava essas cores aqui, por exemplo, de cor de pele, como se as cores mais escuras não fossem cores de pele, né? Então eu acho que isso é muito bacana, é uma inclusão muito bacana que a Faber-Castell trouxe, que é de falar que os tons de pele são muito mais do que os tons aí de rosa e de claro. Eu acho isso muito bacana para a gente trazer a força, né, das cores escuras, da diversidade nos nossos desenhos e nos desenhos das crianças de todo o Brasil e de todo o mundo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Clique aí no like, deixe o seu like se você gosta de vídeos de lápis de cor, de colorir. Nos siga para ter acesso a outros vídeos. Um grande beijo, um abraço e até mais!